Reflexão bíblica. Primeira carta de Pedro. Capítulo 1. 1 Pedro 1. Pedro saúda os crentes dispersos na Ásia Menor e os abençoa pela esperança viva que têm em Cristo, apesar das provações que enfrentam. Ele fala sobre a grande salvação que lhes foi concedida e a necessidade de viverem santamente diante de Deus, como filhos obedientes. 1 Pedro 1. Sacerdócio real. Neste capítulo de 1 Pedro 1, veremos um dos temas que encontraremos nesta epístola de Pedro é que, por meio da expiação de Jesus, os discípulos podem suportar com fé o sofrimento e a perseguição. Cada capítulo de 1 Pedro fala sobre provações ou sofrimento, e Pedro ensinou que suportar provações com paciência é uma qualidade mais preciosa do que o ouro e ajudaria os fiéis a ganhar a salvação das almas. Pedro também lembrará os santos de sua identidade como geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ao estudarmos os conselhos nessa epístola, sentiremos esperança e receberemos incentivo e força que podem nos ajudar com os desafios que enfrentaremos. Contexto histórico. Pedro escreveu essa epístola para os membros da igreja que viviam em 5 províncias romanas da Ásia Menor, localizadas na atual Turquia. Ele considerava seus leitores como eleitos de Deus. Pedro escreveu para fortalecer e encorajar os santos na prova da sua fé e prepará-los para uma ardente prova no futuro. A mensagem de Pedro também os ensinou a saber como lidar com a perseguição. O conselho de Pedro foi muito oportuno, pois os membros da igreja estavam à beira de um período de intensa perseguição. Pedro escreveu essa epístola cerca de 60 depois de Cristo, quando o governo romano geralmente tolerava o cristianismo. No meio daquele ano, um incêndio destruiu boa parte de Roma e circularam rumores de que o próprio imperador Nero havia dado ordens para iniciar o incêndio. Na tentativa de desviar a culpa pela tragédia, alguns romanos proeminentes acusaram os cristãos de terem sido os responsáveis. Isso levou a uma grande perseguição aos cristãos por todo o Império Romano. Pedro indicou que, quando os santos padecem como cristãos, eles podem sentir alegria, pois estão seguindo os passos de Cristo. Versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Apóstolo de Jesus Cristo. Pedro se identificou como apóstolo de Jesus Cristo, o Messias. Os apóstolos eram representantes autorizados de Cristo na igreja primitiva, ordenados por Deus e comissionados diretamente por Jesus. Os destinatários a quem Pedro escreveu eram os estrangeiros dispersos, expatriados da dispersão. O termo estrangeiros, em grego, parepidemoi, verso 1, 1 Pedro 2 verso 11, indica pessoas que viviam em uma região que não era sua residência permanente, no caso, as 5 províncias romanas localizadas na atual Turquia. O céu é a verdadeira pátria dos cristãos. Dispersos significa espalhados, e geralmente se refere ao povo de Deus espalhado pelo mundo, fora de sua pátria. A presciência, desígnio, de Deus é a base de os cristãos serem eleitos. Pré-conhecimento é mais do que o mero conhecimento prévio de todas as coisas por Deus. Ele abrange sua predestinação. Através da santificação do Espírito é o meio pelo qual a eleição se torna real. A expressão para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo descreve o objetivo e a finalidade da eleição, Êxodo 24 versos 3 a 8. Os cristãos foram escolhidos por Deus para ter um relacionamento firmados em uma aliança com Ele, caracterizado pela obediência. O sangue de Cristo é que nos insere neste relacionamento. Versículos 3 ao 12.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Esta sessão começa com um louvor a Deus pelos privilégios que concedeu aos cristãos. Pedro motivou seus leitores lembrando-os de que, mediante a ressurreição de Cristo, o Senhor os fez nascer de novo. O resultado deste novo nascimento é que os cristãos receberam uma herança eterna, reservada nos céus. Os fiéis serão levados ao céu, seu lar eternal, por meio da fé no Evangelho. Versículos 3 ao 5. Herança incorruptível. Pedro informou a seus leitores de que Deus os regenerou, em grego, onagênao, para uma herança que nunca irá perecer, corromper-se ou perder seu valor, uma salvação realmente segura. Versículos 6 ao 9. Prova de fé. O apóstolo motivou ainda mais seus leitores mostrando que os cristãos podem alegrar-se em sua herança imperecível e sua salvação certa, mesmo sendo provados por perseguição e sofrimentos neste mundo. Versículos 10 ao 12. O Evangelho revelado pelos profetas. O povo de Deus do Antigo Testamento não conheceu especificamente a Cristo nem o Evangelho, mas creu nas promessas de Deus que apontavam para Jesus, Hebreus 11 verso 13. Pedro mostrou a seus leitores que o Evangelho da salvação, buscado e esperado pelos profetas, agora foi revelado. A salvação em Cristo é tão grande e suas bênçãos são tão tremendas que até os anjos desejam contemplar. O Evangelho atrai seu interesse de tal forma que eles desejam refletir intensamente nele. Versículos 13 ao 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Nesta sessão, Pedro nos ensina que devemos sempre colocar nossa esperança na graça que será nossa na segunda vinda de Cristo. Estrangeiros residentes neste mundo, os cristãos devem viver de maneira diferente, mostrando que pertencem a Deus. Versículo 13. Graça trazida. A graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo é o auge da redenção de Deus em Cristo, que se dará em sua segunda vinda. Verso 5. Versículo 14. Filhos obedientes. A expressão concupiscências anteriores significa a ausência do conhecimento de Deus, o que sugere que a maioria dos leitores era gentil e, antes de vir a Cristo, seguia religiões pagãs. Versículos 15 e 16. Sede santos, porque eu sou. O padrão do viver santo dos cristãos é o próprio Deus. Levíticos 11 versos 44 e 45. Versículos 17 ao 19. Cordeiro perfeito. A metáfora do cordeiro sem defeito e sem mancha aponta para a ausência de pecado de Cristo. Levíticos 22 versos 19 ao 25. Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. João 1 verso 29. Versículos 30 e 21. Antes da fundação do mundo. O plano do sacrifício de Cristo em favor de pecadores foi feito na eternidade passada. Trata-se de uma realidade certa projetada para se cumprir na história no momento determinado por Deus. Gálatas 4 verso 4. Versículos 22 ao 25. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ameis uns aos outros. Pedro exortou seus leitores a amarem uns aos outros, e, aos outros cristãos, verso 22, como pessoas que nasceram de novo por meio do Evangelho, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Conclusão. Concluindo, Pedro escreve sobre a necessidade de santos crescerem espiritualmente a fim de receber recompensas eternas. A promessa de salvação só é possível por meio do precioso sangue de Jesus. Os santos são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido que obtiveram a misericórdia de Deus. Trazendo para os dias de hoje, devemos crer nesse capítulo com toda a força de nossos corações. Devemos entender o nosso chamado, que é universal, sacerdócio, servir, e, dentro desse chamado, identificar os talentos que temos, dons, dados pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós, a fim de cumprirmos o propósito do Evangelho, salvação, em todas as esferas da sociedade que estamos inseridos, o que é nada mais do que cumprir o ide deixado por Jesus para todos nós, pregar o Evangelho a toda criatura através de nosso testemunho de vida, sem até, muitas vezes, sequer usar as palavras. Pedro tinha seus defeitos, totalmente reconhecidos por Jesus, o que não o impediu de o escolher para liderar os apóstolos e a levar o Evangelho, principalmente aos judeus. Todos podemos ser instrumentos nas mãos de um Deus poderoso, afinal, o agir e o realizar é dele, não importando quem somos ou o que podemos fazer. Somos apenas o canal, o meio, o instrumento, a ferramenta. Amém? Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.